Tô alongando a boca. Alongando a boca. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Encanto Movimento Interior, que você carinhosamente pode chamar de IMI. Eu sou a Paola Regoso e esse é o meu marido... Felipe Regoso. Felipe Regoso. Hoje a gente veio aqui compartilhar com você 5 coisas que nós aprendemos sobre o nosso primeiro ano de casados. A gente tem 1 ano e quanto mesmo, amor, de casamento? 5 meses, indo pra 6. Quase um ano e meio, então, de casamento. Então, é bem recente, sabe? Somos nenéns no casamento, recém-casadinhos. A gente veio contar pra você 5 coisas que ninguém te conta sobre esse primeiro ano. É terrível. Não case. Brincadeira, pessoal. Então, a primeira coisa, olha aqui, eu tenho a colinha pra lembrar. O casamento não é uma utopia, não é um mar de rosas, aquela coisa, pelo menos é a minha experiência, a experiência que nós compartilhamos juntos. Não é aquela coisa, aquele sonho, aquele conto de fada, sabe aquela coisa ilusória de que é tudo lindo e maravilhoso? Tá, não posso queimar muito filme, mas realmente não é aquele sonho todo, sabe? E principalmente porque a gente precisa lidar com a distância. O Felipe, ele ainda tem um trabalho que fica numa outra cidade, que não, é um município perto de Chapecó, que é o lugar onde é a nossa casa, onde a gente mora, mas ele trabalha em outra cidade, então a gente não consegue se ver todos os dias ainda. Então é um desafio, esse é um dos maiores desafios dentro do nosso casamento, né? Quer complementar? Outra coisa que ninguém te conta sobre o casamento é que é super, hiper, mega, ultra importante a gente encontrar o nosso jeito. Por que eu falo isso? Porque quando a gente une as escovas de dente, como muita gente diz, a gente não se dá conta de que a gente vai ter que encontrar o nosso jeito. Tô dando um exemplo aqui. O jeito de arrumar a cama, por exemplo. Eu tenho um jeito totalmente diferente do Felipe. O Felipe guarda o travesseiro dentro do guarda-roupa. E eu penso, meu Deus, que pessoa faz isso? Que coisa estranha. E pra ele é normal, né? Pra ti é normal, né, amor? Guardar o travesseiro dentro, sei lá, não pega poeira. Não sei o que a pessoa pensa, mas ele acha legal. Então, ok. Só que a questão é, a gente precisa encontrar o nosso jeito. Porque senão ele vai ficar incomodado comigo, com coisas que eu já vinha praticando antes e eu com ele. Então a gente precisa encontrar o nosso meio termo. Aí hoje a gente arruma a cama de um jeito nosso, por enquanto tá ficando o travesseiro em cima da cama, mas poderia ser guardado também, mas a gente tá vendo que é mais prático deixar ele em cima da cama. O lençol, eu dobro mais do que o Felipe, porque ele é comprido, ele é enorme, e aí ele fica com os pés pra fora se eu dobro demais, então eu preciso dobrar menos, então a gente vai encontrando o nosso meio termo. Mas vocês estão falando aqui de lençol, o que isso tem a ver? Mas tudo isso tem a ver, são coisas pequenas que fazem também o casamento ser o que é. O casamento não é o evento grandioso, aquela coisa toda. É o dia a dia, é o depois daquele evento, sabe? Muita gente nem faz o evento e casamento nem é isso. É só um marco, o evento do casamento. Mas o casamento é o que acontece depois disso, sabe? É o nosso dia a dia. E cada um de nós trouxe realmente uma verdade, um hábito dentro de nós, da nossa cultura. Então a gente tá precisando encontrar muito a nossa forma de ser. Lembrei das cobertas. O Felipe dorme com quase nada de coberta. Então agora a gente tá encontrando realmente o nosso jeito. Eu durmo de pijama longo, ele de pijama curto, eu com mais coberta, ele com menos, mas a gente consegue se encontrar, se adaptar nesse nosso sistema. Terceiro ponto que ninguém te conta sobre o casamento. É importante você se assumir, se revelar dentro do casamento. O que é isso? O que eu tô querendo dizer? Sabe o que acontece? Eu não gosto de cozinhar. E lá no início do casamento eu me cobrava muito isso. Eu tenho que cozinhar, tenho que deixar um bolo pronto. Eu preciso limpar a casa assim assado. Eu me cobrava pra caramba. Principalmente esse negócio de cozinha, porque eu nunca fui chegada nesse negócio, não. Nunca gostei de cozinhar. Eu adoro pessoas que gostam de cozinhar, meu Deus. Podem me convidar pra ir nas suas casas, você que sabe cozinhar, porque eu adoro mesmo. Mas eu tô brincando, tá? Mas assim... Mas pode convidar. Pode convidar. Quando o Felipe vai vir, como ele tá em outra cidade também durante a semana, eu sempre penso, eu tenho que deixar um bolo pronto, eu tenho o quê? Percebeu? A frase não é eu quero, eu tenho o quê? Era como uma obrigação. Então agora eu tô assumindo o meu jeito. Não, eu não gosto de cozinhar. Eu não gosto de fazer almoço, eu não gosto de fazer doce. Eu faço de vez em quando alguma coisa, mas não é algo que eu faço assim... como rotina, sabe? Eu não faço toda semana, não me sinto bem fazendo toda semana. É algo que eu sinto que seria uma cobrança, uma exigência
pra eu mesma. E o Felipe, ele ia adorar que eu fizesse, né? Óbvio. Nem sempre. Às vezes ele sai meio queimado, então... Não, mas é sério. Eu tô me assumindo. Realmente, agora eu percebo que eu não preciso ser quem eu não sou. Eu não preciso gostar de cozinha se eu não gosto. E eu já tentei gostar, mas é algo que não nasceu comigo, sabe? Não sei, eu não tô conseguindo desenvolver esse gosto. Não sei, assim, se você se identifica com esse negócio. Tem gente que ama cozinhar, mas você que não se identifica com esse negócio de cozinha, talvez esteja fazendo sentido pra você também. Mas, então, é uma dica, acabe o casamento, porque não vai dar certo. Brincadeira, nada a ver. Não é por isso que um casamento não vai dar certo. Um casamento não é feito de uma mulher que lava a roupa, que limpa a casa, até porque hoje, nós mulheres, a gente tem ofícios equilibrados até com os dos homens, as responsabilidades tão grandes quanto a dos homens. Então, se foi aquele tempo em que a mulher tinha que ficar fazendo aquela coisa de casa e tal... É legal pra quem gosta, pra quem pode, pra quem consegue, pra quem sabe, pra quem tem o dom, pra quem se esforça, pra quem quer. Mas e quem não quer? Tá tudo bem, pega leve, releva. Você ainda vai ficar casada, não tem problema não. A dica que eu posso dar pra vocês é a seguinte. Não faça que nem eu que casou com uma mulher bonita. Busque alguém que você saiba cozinhar. A beleza um dia acaba, a fome não. Ai, Felipe! Então escolha bem antes de casar. Não cometa o mesmo erro que eu, que optei por uma mulher bonita. Eu vou cortar, essa parte eu vou cortar, pelo amor de Deus. Sério, não, por favor. O próximo, quarto ponto, coisas que ninguém te conta sobre o casamento. O amor sozinho não sustenta uma relação. E também não existe relação sem o amor. O que isso quer dizer? A gente, depois de anos de namoro, fazia o quê? Mais de 9 anos de namoro? A gente... O que é isso? Gente, então, o amor sozinho não sustenta uma relação. E também não existe relacionamento, casamento sem o amor. Tu percebe isso? A importância da gente também, além de ter o amor, ter outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Falem sobre finanças, conversem sobre a relação de vocês fora só da intimidade de vocês. É muito importante a gente começar a falar sobre nossas vidas, sobre o trabalho, trazer assuntos do trabalho para casa de forma equilibrada, claro, porque a nossa vida não é só o relacionamento, só esse amor, essa coisa. É muito importante a gente saber um pouco da rotina um do outro. O que foi? Ai, eu tô cuspindo? Não? Você concorda com isso? Em anos de namoro a gente não falava sobre isso. A gente não falava sobre financeiro, sobre questões assim que hoje a gente vê que precisa conversar dentro de um lar, dentro de uma casa. E a gente namorou muito tempo, né? Eu comentei 10 antes. 9, 10 anos. Então... Não, foi um pouco menos de 10, 9 eu acho. Enfim, em anos de namoro a gente não conversava sobre isso e a gente viu a importância disso. Então a dica é, converse com o teu companheiro, com a tua companheira sobre essas questões que talvez vocês não achem tão relevantes, mas a vida da gente, ela é tudo que se passa no nosso dia a dia. Então é um compartilhar, muito além da escova de dentes. Os nossos sentimentos, o que está se passando com a gente durante o dia a dia, os nossos desafios lá no trabalho, os nossos desafios internos, a nossa autoaceitação, essas tarefas de casa, compartilhem, falem muito sobre. Como você pode ver, eu falo bastante na relação, né? Mas o Felipe também conversa, talvez muito mais fora do que por trás das câmeras, sabe? O último ponto que eu anotei aqui, gente, de coisas que ninguém te conta sobre o primeiro ano de casamento. Aprendi que nós não somos metades de laranjas. Nós não somos... Já ouviu aquela história de que a gente é metade, encontrei a metade da laranja? Não é metade de laranja coisa nenhuma. O processo do casamento para nós tem sido um processo de uma profunda terapia. É muito profundo. Porque a gente começa a se descobrir mais e mais e mais, sabe? O que eu tô querendo dizer com isso? O Felipe já veio uma laranja inteira, eu já vim outra laranja inteira. E aí a gente se complementa, a gente começa a acessar as nossas sombras dentro do casamento mais e mais e mais, sabe? É isso, amor? Um beijo, pessoal. O Felipe, ele se calava bastante. O Felipe era uma pessoa bem calada durante os nossos anos de namoro e tudo mais.
Deixa eu terminar. Ele era uma pessoa bem calada, ele é muito motivado pela paz. Em contrapartida, eu sempre quis especular, quis buscar muito, e nananã. Então eu comecei a me perceber muito nisso, o Felipe começou a se perceber muito, a gente começou a perceber que as nossas diferenças se complementavam, porque eu e ele, gente, a gente é muito diferente. Até eu não trouxe aqui, mas a gente fez 2 bolas, assim, desenhadas. Imagina 2 bolas, e bem no meio das 2 bolas tem uma parte que é uma parte em comum, sabe? É uma parte em comum. E ali no meio a gente tem características sim em comum. Mas o importante dizer aqui... Eu vou até desenhar essa bola. Pera aí. É bem rapidinho, amor. Bem rapidinho, é sério. Espera só um pouquinho, tá? Não tá brabo, né? Ó, gente. Desenhei a bola. Ó. Aqui, então. Seria eu e seria o Felipe. E aqui no meio seria o nosso ponto em comum. É isso que eu quero dizer. Percebe que aqui são 2 laranjas que se uniram? Isso é o casamento. Isso resume o que eu quero dizer com casamento. É isso que eu aprendi. Eu nunca vou deixar de ter as minhas características. Eu sou aquela pessoa tagarela, mas blá, blá, blá. Enquanto o Felipe é uma pessoa super da paz. Eu aprendo pra caramba com ele. Tu aprende comigo também? Não? Aprende que tem que ter paciência mais ainda, né? Tá. E aqui esse ponto do meio é o que a gente tem em comum. E a gente conseguiu falar muito sobre isso. A gente tem gostos em comum, a gente se ama, o amor tá ali no meio. Isso aqui foi pra quê? Vamos dar atenção pro vídeo aí. Tu tá brincando? Aguardando. Fala que é brincadeira agora. O pessoal tá aguardando. Não, agora fala que é brincadeira, sério. Kidding. Ah, bom. Então é isso, gente. São 5 coisas que a gente aprendeu com o primeiro ano de casamento. Não é tão simples assim. É maravilhoso, é bem desafiador. A gente se descobre pra caramba nisso. E a gente, dentro das nossas diferenças, descobre muito sobre nós mesmos. Gente, é isso. Aproveitem o casamento, os relacionamentos de vocês, porque são oportunidades preciosas de você se conhecer, de você perceber o quanto é importante respeitar a pessoa que você tem do lado, porque às vezes o fato de vocês serem diferentes, muito diferentes, que é o nosso caso aqui, é tipo assim, ó, essa régua, tá vendo essa régua? Eu tô aqui, o Felipe tá aqui, a gente é muito diferente. O que a gente precisa fazer? Encontrar esse ponto do meio aqui, é o ponto de equilíbrio, e aí dá certo, e aí a gente segue firme, com muitas coisas a descobrir, não é mole não, mas é bem bacana, bem legal, né, amor? Beijinho pra terminar? Obrigada você que acompanhou a gente até aqui. Segue acompanhando a gente aqui no IME, que a gente vai trazer muito conteúdo relacionado ao autoconhecimento para você também se perceber dentro das tuas relações, seja relações amorosas e relações profissionais, e seja quais forem as relações. Fica com a gente. Um beijo, até o próximo vídeo.